Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos meditar na palavra? E o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, versos 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu espírito que habita em vocês. Amém? Queridos, estava hoje meditando nesse texto e como falou ao meu coração. A palavra do Senhor, se você estudar Romanos 8, é um texto muito rico. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito rica. Mas no verso 10, a palavra nos fala assim: Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Aqui, queridos, nós vemos claramente que o verdadeiro cristão não vive no pecado. O verdadeiro cristão precisa crucificar a sua carne. O verdadeiro cristão, querido, ele luta contra o pecado. Ele não tem prazer no pecado. É tão interessante quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos palavras que são fundamentais para o Evangelho, como arrependimento, fé, conversão, regeneração ou novo nascimento, santificação, que precisa fazer parte da vida do cristão. Tudo isso, queridos, são palavras fundamentais para a minha e para a sua vida. O apóstolo Paulo, no verso 10, vai dizer que se nós temos Cristo, a nossa carne, o nosso corpo está morto por causa do pecado. E o verso 10 continua: mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia! O Espírito Santo, querido, tem vida para nós. O Espírito Santo é vida. O Espírito Santo está dentro de nós, gerando vida, gerando força para que eu e você consigamos lutar contra o pecado. E o verso 11 diz assim: Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Está aqui, querido, uma doutrina essencial do cristianismo, a doutrina da ressurreição. Querido, eu e você precisamos ter certeza de que Jesus ressuscitou. Precisamos acreditar que Jesus ressuscitou, foi recebido aos céus, está à direita do poder de Deus. E o mais interessante, ele é o nosso advogado. Aleluia! 1 João, no capítulo 2, no verso 1, diz: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tende bom ânimo. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Querido, Jesus, ele intercede pela minha e pela sua vida. E o texto fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também o nosso corpo mortal. Ele está falando da ressurreição do nosso corpo. Aleluia! Queridos, um dia o Senhor Jesus irá voltar. E esse dia tem se aproximado cada dia mais. E no dia que Jesus voltar, eu e você iremos ressuscitar com Ele. Se nós estivermos vivos, amém, seremos transformados em um piscar de olhos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 16 em diante, leia depois. Também 1 aos Coríntios 15 vai trabalhar sobre isso. Mas se nós estivermos mortos, queridos, seremos ressuscitados. Precisamos crer nessa verdade. Essa verdade precisa gerar fé nos nossos corações.
E como será vivificado? Por meio do Espírito Santo que habita em mim e você. Habitar, querido, fala de morada. Eu e você somos moradas do Espírito. E esse mesmo Espírito que habita em nós hoje, que nos guia, que acende aquela luzinha, fala, olha, não faça isso. É o mesmo Espírito que irá ressuscitar a mim e a você. Que Deus nesse dia, querido, te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.